Boa noite! Noite gostosa de sexta-feira aqui na Rede Vida. É com o Tribuna Independente. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Nós estamos começando para você nessa sexta-feira um programa preparado, mas preparado assim com todo carinho, com toda emoção. E hoje, gente, nós vamos falar sobre saúde mental. Você sabe o que é transtorno bipolar e quais são os distúrbios mentais graves? O psiquiatra e psicoterapeuta Fábio Martins Fonseca vai nos ajudar a entender melhor esses problemas e como auxiliar alguém que passa por isso. E para começar, o ortopedista Pedro Baches explica o que são os meniscos e a função deles nos nossos joelhos. Está começando o nosso Tribuna Independente desta sexta-feira. Boa noite, doutor Pedro Baches. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha, por que os joelhos, eles têm os meniscos? O que seriam os meniscos para quem está nos assistindo agora e quer conhecer um pouquinho mais? Bem, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo. O menisco, antigamente, ele era visto como um resquício embrionário, né? Então, isso há 15, 20 anos atrás, a gente não sabia direito por que funcionavam e para que eles estavam lá. Eles são duas estruturas pequeninas, fibrocartilaginosas, que se encontram entre os dois principais ossos do joelho, que é o fêmur e a tíbia. Certo. E são designados a absorver impacto, ou seja, eles são os pequenos amortecedores do joelho. Antigamente eram vistos como resquícios, ninguém sabia para que serviam, e quando de sua lesão eles eram totalmente retirados. Inclusive, quando uma pessoa machucava um menisco, os médicos tiravam logo os dois meniscos de cada joelho, para evitar com que houvesse uma nova lesão. Quer dizer, eles faziam eles retiravam totalmente, tudo. Exatamente. E isso não trazia consequências? 10, 15 anos depois, o que acontecia? O joelho estava completamente destruído. E aí que a comunidade médica, a comunidade ortopédica passou a perceber a importância do menisco. Certo. E hoje a gente trata ele como a alma do joelho. Agora, o que poderia causar uma lesão do menisco? É uma pergunta importante que a gente tem que entender que existem dois tipos de lesão do menisco. Então tem aquela pessoa jovem que pratica esporte e sofre um entorse do joelho. Essa pessoa tem uma lesão traumática do menisco. Já tem aquelas pessoas de 50, 55 anos que subitamente passam a ter uma dor nos meniscos. Tem uma lesão súbita no menisco, mesmo sem trauma nenhum. Essas são aquelas lesões degenerativas. Então a gente pode machucar o menisco de modo traumático, praticando o futebol, por exemplo. Certo. Ou a gente pode machucar o menisco de modo atraumático. De tanto a gente usar o joelho, a gente tem uma lesão no seu amortecedor, tem uma lesão no menisco. Um exemplo, quem, por exemplo, faz caminhadas muito longas, ou que se exercita com muita frequência, ou que usa muito impacto, por exemplo, em cima do seu esqueleto, ele também sofre esse tipo de lesão? É assim, com o decorrer da vida, quem usa mais tem um pouco mais de sobrecarga, logicamente. Sim. E a lesão degenerativa pode aparecer, tá? O importante é assim, cada um tem o seu envelope de função que a gente fala. Se uma pessoa for correr uma maratona e ela está preparada para isso, talvez ela não tenha lesão nenhuma. Tá. Se eu, por exemplo, que não estou preparado para fazer uma maratona, vou lá e sobrecarrego demais meu joelho, posso ter lesão de cartilagem, posso ter lesão de menisco. O importante é a gente saber, quanto mais força muscular, quanto menos peso a pessoa tem, mais magra ela está, a chance de sobrecarga do joelho é menor. Mas pode acontecer. Vamos dizer assim, existe uma faixa etária que a gente possa dizer para o telespectador que é mais propenso a se ter problemas no menisco, ou isso se relaciona somente a esforço ou alguma coisa do gênero? Assim, a lesão aguda pode ocorrer no jovem ou na pessoa mais velha. É aquele cara que está jogando futebol e torce o joelho. Tá. A pessoa mais velha, a partir de 50, 55 anos de idade, ela tem maior propensão a ter a lesão degenerativa. Então, ou seja, aquela pessoa que está usando o menisco a vida toda e, de repente, ao se levantar de um sofá um pouco mais baixo, pode ter uma lesão de menisco. Então, logicamente, a gente tem que entender os dois tipos de paciente. Mas a pessoa mais velha tem uma chance maior de ter uma lesão do tipo degenerativo. Essas lesões podem acontecer mesmo sem ter prévia nenhuma? Às vezes a pessoa não sente nada. Do nada. E ela vai agachar para pegar alguma coisa embaixo da cama e passa a ter dor típica da lesão do menisco. Agora, vamos dizer assim, quando a gente sente que tem problemas no menisco,
Quais seriam os primeiros sintomas que nós temos? São dores mesmo no joelho? Isso. São dois meniscos, né? O menisco na parte interna do joelho e o menisco na parte externa. Quer que eu mostre aqui? Por favor, você trouxe um... Isso, a gente trouxe um esqueminha sucinto aqui. O joelho visto de frente, aqui é só o esqueleto. O que são os meniscos, gente? Aqui fica bem claro. Esse é o fêmur, o osso longo da coxa que termina no joelho. Essa é a tíbia, o primeiro osso da perna. Então, o encontro dos dois grandes ossos é a articulação principal, digamos, do joelho. O que são os meniscos? Essas estruturas cinzas entre os dois, ou seja, dois pequenos amortecedores. Ele fica entre os dois grandes ossos. Certo. Isso. Temos dois meniscos, portanto, o menisco interno, na parte interna do joelho, e o menisco lateral, externo. A lesão do menisco, ela clinicamente se caracteriza pelo quê? Por dor na linha interna ou dor na linha externa do joelho, além de derrame articular, que é o quê? Que é um inchaço da articulação. Então, o quadro clínico é basicamente esse: dor na topografia dos meniscos, né, na parte interna ou externa, e um inchaço articular. Em alguns casos, Fábio, onde pode ter uma instabilidade dessa lesão, o paciente pode se apresentar, inclusive, com o joelho travado, ou seja, não dobrar nem esticar numa mesma posição. Porque o menisco se dobra dentro da articulação e acaba bloqueando o movimento. Mas é mais raro. Agora vamos dizer assim, a pessoa que tem esse tipo de lesão, ela tem algum tipo de inchaço visível ou às vezes nem sempre tem esse inchaço? Na maioria das vezes é visível. É visível. Mas algumas vezes o paciente sente que está inchado, apesar da gente não enxergar, e é uma queixa que deve ser valorizada. Agora, o que é artroscopia? É um exame, é isso? A artroscopia, gente, nasceu como se fosse um exame, na época que não tinha ressonância e nada. Colocava-se uma câmera de vídeo dentro do joelho para filmar e ver se tinha alguma lesão. Hoje em dia, com exames de imagem moderno, a artroscopia é reservada para o tratamento. Então, é um tipo de abordagem cirúrgica, Fábio, pela qual a gente faz dois pequenos furos no joelho. Por um furo, a gente entra com uma câmera de vídeo para analisar o joelho por dentro, inclusive analisar os meniscos, e por outro furo a gente coloca um instrumental cirúrgico, que são as pinças, os pontos e tudo mais. Você disse que não existe mais a retirada completa do menisco. Como que se dá esse processo de desinflamação? Ele é muito longo, é mais breve, é acompanhado de dores durante esse período? Existe alguma regra? Assim, há pouco tempo atrás, a lesão do menisco era considerada pura e simplesmente de tratamento cirúrgico. Então, retirava-se o menisco. A partir de um tempo, quando a gente viu que não podia tirar o menisco todo, passou-se a retirar só o pedaço machucado, e isso a gente faz até hoje. A maior tendência é a gente tentar não operar esse joelho hoje em dia. Tá? Por quê? Porque é melhor a gente ter um menisco mais ou menos, um menisco lesionado, mas pelo menos inteiro, do que ter meio menisco. Então, caso não se opte por cirurgia, o tratamento para desinflamar e tudo se dá com remédio, fisioterapia, fortalecimento, e vai muito bem. Naqueles pacientes que precisam operar, a gente tenta retirar o mínimo de menisco possível. E hoje em dia a gente consegue até suturar o menisco, que na tentativa de manter a estrutura íntegra. Quais seriam os riscos, por exemplo, de uma cirurgia como essa? Existe algum tipo de risco de se perder movimentos, algo do tipo? Perder movimento não. Primeiro que sempre que a gente indica uma cirurgia, a gente está colocando na balança benefícios e riscos. Tá. Né? Os riscos de uma cirurgia são infecção, risco anestésico e basicamente isso. O risco da cirurgia do menisco é o seguinte: quanto mais menisco a gente tem que retirar, aumenta de maneira diretamente proporcional a chance dessa pessoa desenvolver um desgaste no futuro. Então, vamos operar um menisco, a gente tenta tirar o mínimo de menisco possível, porque se tira muito menisco, com certeza a chance dessa pessoa desenvolver uma artrose, um desgaste articular no futuro é muito grande. Quer dizer, por causa justamente do contato entre os dois ossos. É o amortecedor, você tira o amortecedor. Agora, vamos dizer assim, a pessoa que faz essa cirurgia, os cuidados que ela tem que ter, quer dizer, depois desse momento em que, olha, não tem jeito, temos que tirar o menisco, e aí chegamos nessa situação em que os ossos vão se chocar. O que nós podemos dizer para aquela pessoa
que fez esse tipo de operação, de repente está nos assistindo e fala, olha, eu sofro de dores, talvez não tenha nem sido muito tempo longo da operação, talvez tenha sido recente até. Existe alguma coisa para minimizar esse processo que você estava falando de deterioração desse... Hoje em dia a gente faz um tratamento específico para o desgaste articular. Certo. Né? Nada funciona muito bem, porém algumas coisas funcionam um pouco, então a gente acaba juntando algumas coisas. Como, por exemplo, perda de peso, fortalecimento periarticular muscular, né, que é muito importante, exercício aeróbico, claro que de baixa intensidade, ou seja, certo. Piscina, bicicleta, e medicação via oral que a gente consegue usar para preservar a cartilagem. O ideal, eu acho, se precisar tirar menisco, tirar o mínimo possível e, em caso de retirar um pedacinho de menisco, fazer um tratamento pós-operatório adequado. E uma coisa que eu acho sempre importante lembrar é que hoje em dia a gente consegue suturar o menisco, né? Na tentativa de mantê-lo íntegro, de não retirar. Então, tentar suturar essa lesão. Sempre que a lesão for suturável, que são alguns tipos de lesão que a gente consegue costurar e que tem bons resultados, o médico deve tentar suturar a lesão meniscal. Permanece com dor ou não? A sutura meniscal eu costumo dizer que é um sacerdócio. Por quê? Tá. Você retirar o menisco, a dor passa imediatamente. Sim. No dia seguinte, não tem mais dor. Dali a 10 anos, a gente vai pagar a conta. Você suturar o menisco, a dor fica por alguns meses, até que o caso se resolva. Caso a sua sutura der certo e o menisco cicatrizar, a dor vai embora por completo. Mas passam-se alguns meses aí de um longo tratamento com fortalecimento e de torcida, para que esse procedimento dê certo. Quer dizer, dá a impressão de que não se foi feito nada, que a dor continua lá, Exato. que o problema continua, mas na verdade ele foi solucionado e que tem que se ter um pouco mais de paciência. E você está dando chance para a biologia, está dando chance para que funcione. Não existe nenhum tipo de prótese para colocar no lugar do menisco? O que existe na literatura e o que se faz no mundo é transplante de menisco. Uma coisa que está começando... Transplante de menisco? É o transplante de cadáver, né? A gente chama de haloenxerto. Hoje no Brasil alguns grupos estudam isso em hospitais e escola, mas não é uma coisa difundida. Na Europa já se faz bastante, nos Estados Unidos também. E existem scaffolds, que são como se fosse próteses de meniscos, que são bem desenvolvidas e tem bastante uso na Europa, mas aqui a gente ainda não tem. Mas existe doador de menisco? Todo doador de órgãos, ele, quando aceita doar todos os seus órgãos, inclusive ele doa ossos e tecido fibrocartilaginoso, então o menisco vem também. O que poderíamos dizer, por exemplo, quem já tentou esse tipo de acesso e não tem, se existe algum tipo de tratamento alternativo, por exemplo? Do menisco em si, esse que já foi lesionado e de repente a pessoa deixou lá, existe algum tipo de tratamento alternativo? O que se faz é... Não existe. Não, se você tem uma lesão de menisco, a tentativa e quer tentar não operar, caso não esteja havendo um bloqueio da articulação e nada, o tratamento é assim, com analgesia, fortalecimento, para tentar fazer com que ele não doa mais. Mas assim, em caso de insucesso, né, de falta de êxito, acaba tendo que ser submetido ao tratamento cirúrgico. Um atleta, por exemplo, que tiver esse tipo de problema, ele consegue retomar depois de um tratamento ou de uma cirurgia o seu trabalho normalmente, sem nenhum tipo de problema? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, sim. O atleta jovem, mesmo que ele tenha que ser submetido a uma retirada de um pedaço do menisco, com o tratamento adequado ele consegue voltar à sua atividade. Talvez no futuro ele pague a conta. Tá. Né? Por isso que o ideal é sempre tentar preservar o menisco. Aquelas injeções que a gente via antigamente, elas têm alguma relação com isso? Não, como é que chamava mesmo? As infiltrações. Infiltrações, isso. As infiltrações a gente tem que... são dois tipos de infiltração. Tá. Aquelas mais antigas eram de anti-inflamatório, você dava infiltração para o atleta voltar a jogar e não se pensava na saúde articular. Hoje em dia a gente tem outras injeções, outras infiltrações, principalmente de ácido hialurônico, que visa aumentar a lubrificação da cartilagem, visa criar um ambiente com um pouco menos de impacto. Essas funcionam melhor e não fazem mal, como as infiltrações de corticoide, de anti-inflamatório faziam mal antigamente. Quer dizer, naquela época se dava esse tipo de injeção, mas mais para resolver o problema imediatamente. Seria basicamente isso. O atleta tinha que entrar em campo. E poderia aumentar essa lesão? Piorava a lesão. A gente sabe que, com certeza, mascarava um sintoma, então o atleta acabava por forçar mais o joelho e o próprio efeito da medicação dentro da articulação era deletério para a cartilagem, para os meniscos.
Quando que nós podemos dizer assim, olha, eu preciso procurar um especialista para depois amanhã já não saia todo mundo correndo atrás, estou com dor no joelho, é problema no menisco. Quando que a gente pode dizer assim, ó, agora eu preciso procurar um especialista? Eu sempre costumo brincar, dor no joelho não é normal, né? Você ter dor no joelho. Caso você faça repouso, ponha gelo, tome um remédio analgésico e ela persista, é sempre bom procurar. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, a dor não é normal, mas o edema, né, o derrame articular, o inchaço, esse com certeza é sinal de alguma coisa errada. Então, com certeza absoluta, em caso de inchaço articular, você deve procurar especialista. E em caso de qualquer dor que você tenha dúvida e não se resolva, com repouso, gelo e uma medicação analgésica. E qual que é a diferença entre reparo meniscal e menissectomia parcial? Falei certo? Certinho. A menissectomia é a retirada do menisco. Aquela que é a cirurgia que você retira o menisco. Tá. A menissectomia parcial é quando você remove apenas o pedaço machucado, que já é melhor que a menissectomia total. O reparo meniscal é a sutura do menisco, é você dar um ponto na lesão e ficar naquela expectativa de que isso faça com que o menisco cicatrize e você não precise tirar. Nós tivemos uma evolução, na sua opinião, nesse sentido, com relação aos tratamentos relacionados ao menisco de um tempo para cá? Porque me parece que antigamente a gente tinha, como é uma área difícil também de você lidar e de tratar, eu tive até um caso na família de uma pessoa que quebrou o osso da frente, patela. Isso. Ele quebrou esse osso, esfacelou o osso. Certo. Puseram uma mola, certo, inicialmente, e aí ele fazia tratamentos, fazia as fisioterapias. Certo. E de tanto fazer a fisioterapia, chegou a quebrar a mola, depois tivemos que fazer uma operação para retirada da mola. E depois notou-se que o menisco não ficou tão afetado. Por que isso, doutor? Não, provavelmente ele teve uma lesão traumática, uma fratura patelar. Mas não seria um mesmo conjunto? Tudo é o joelho, tá, mas a gente tem que entender o joelho em compartimentos. Então aqui, se vocês quiserem olhar, a rótula, a patela é essa porção anterior. É essa que está aqui transparente na frente, é isso? É a parte da frente do joelho. Ok, tá. O menisco não tem relação direta. Isso aqui é um osso, certo? Isso é um osso. Tá. Aqui em cima tem o tendão do quadríceps, que é o músculo da coxa. Sim. Aqui embaixo o tendão patelar, que une a patela ao osso de baixo. O menisco não tem muita relação com essa porção anterior. Ele tem mais relação com a porção interna. Ou seja, entre os outros ossos, entre o fêmur e a tíbia. Então, no caso que você está me falando, provavelmente a pessoa teve ele esfacelou, uma fratura ele acabou, aqui da frente. Isso, ok. Que se dá normalmente em traumas diretos. Ou seja, aquela pessoa que cai de joelho no chão. Tá. Se você vai escolher um osso do corpo para não quebrar, na verdade não é bom quebrar nenhum, é péssimo. Mas a patela é um dos que eu escolheria, porque o tratamento é muito difícil e o resultado às vezes não é o ideal. A quantidade de nervos que nós temos nessa região é muito grande ou relativamente baixa, por isso que talvez não se tenha tantas dores assim com relação ao menisco? A quantidade de nervo no menisco é normal. Então assim, tem lesão, tem dor, ponto, né? Tá. Tem uma região do joelho que é do lado dos meniscos, na verdade, que envolve o fêmur e que envolve a tíbia, que é a cartilagem, né, a famosa cartilagem. Essa é uma região já com menos terminação nervosa. Uhum. Então, às vezes, as lesões da cartilagem demoram a apresentar sintomas. Tá? Mas já no menisco, não. Se você tem lesão, ela tem bastante terminação nervosa, você vai apresentar sintoma de modo precoce. Uma pergunta que eu queria fazer é sobre a osteoporose. Tá. Por acaso, a retirada do menisco pode causar osteoporose? Pelo contrário. A osteoporose se dá normalmente pelo fato da gente envelhecer, né? Ou pelo fato de um osso que recebe menos carga. Tá. Né? Então, quando a gente retira um pedaço do menisco, imediatamente o osso adjacente a esse menisco, ou seja, o osso logo acima e logo abaixo, passa a sofrer maior carga. Então, naquela região, a gente vai ter um endurecimento, entre aspas, do osso. Tá? Quer dizer, ao contrário, vai criar um calo, seria Vai criar uma região onde o osso vai ficar um pouco mais denso. Tá? E uma região que, com certeza, é mais susceptível a um desgaste. Então, a osteoporose aqui, ela não é uma grande preocupação, não. Tá certo. Doutor Pedro, queria agradecer muito as suas explicações, a sua presença aqui no nosso programa. Acho que foi bastante importante para todas as pessoas
Porque a gente pensa às vezes que é algo tão longe da gente, e na verdade não, né? Todo mundo sempre deve ter sentido alguma vez uma dorzinha no joelho. Com certeza. Eu queria agradecer o convite, espero que tenha sido elucidativo. E assim, dor no joelho não é normal. Tá certo. Teve dor, é importante ir atrás. Obrigado, doutor Pedro. Eu que agradeço. Grande abraço.